Caros irmãos e trabalhadores e frequentadores da casa de André Luiz e ouvintes, boa tarde. Convidamos a todos para, em posição de grande sentimento e vibração interior, fazermos uma prece. Jesus amado, em teu nome rogamos a Deus nosso Pai, bênçãos e amparo para a nossa casa, para os nossos ouvintes, para o nosso país. Rogamos bênção e amparo para a palestrante de hoje e pedimos permissão, Jesus amado, que possamos, em conjunto com nossos irmãos, que estão todos vibrando intensamente, que estão na sua contrição pessoal, rogando essas bênçãos celestiais, que possamos dar por iniciado o trabalho dessa tarde, dizendo, sê conosco, Jesus, agora e sempre, assim seja, graças a Deus. E agora, em nome de Jesus, declaramos abertos os trabalhos e passo a palavra para a nossa querida irmã Amanda Caldas, para fazer uso da palavra da sua apresentação. Por favor, minha irmã. Olá, meus amigos, aqui estamos em nome do Centro Espírita André Luiz, nesse momento separado fisicamente, mas unidos nos nossos corações. E hoje eu estou aqui para fazer uma pergunta: como está o seu relacionamento com Deus? Jó, na Bíblia, no capítulo 42, versículo 5, ele diz, depois de passar por algumas tribulações, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. E você, como é que você se relaciona com Deus? É pela imagem do que você já ouviu falar? Você tem um relacionamento superficial ou profundo? Essa resposta, ela é muito pessoal e intransferível. Às vezes a gente diz assim, mas eu já tenho pré-requisitos, eu já tenho uma religião que eu sigo, eu faço tudo direitinho, eu trabalho, eu pago minhas contas, eu vou ao centro, eu não roubo, eu não mato. Só que tudo isso é uma resposta que nós damos ao mundo. Mas está longe de ser você no seu mais profundo. Está longe de ser uma medida do termômetro do seu relacionamento com Deus. E para a gente começar, vamos pensar um pouco dessa ideia de Deus, antes de sabermos nos relacionar realmente.
Quando nós somos crianças, nós começamos a enxergar o mundo através do nosso pai e da nossa mãe. São eles que nos apresentam a forma de se relacionar, os nossos valores, vão ensinando nossos limites. E nessa fase da vida, a criança, pelo seu nível psicológico, ela é exigente. Às vezes ela faz birra, ela acredita num pai e numa mãe super poderosos, super heróis que podem tudo. Muitas vezes não acredita que é necessário um limite que os pais colocam. Elas querem muitas vezes tentar ultrapassar. E com o transcorrer da vida, essa relação vai se modificando. Nós vamos amadurecendo. Apesar de que nós sabemos que existem adultos que terminam se comportando ainda como crianças. Muitas pessoas, às vezes, cultuam dentro de si aquela imagem. Minha vida não deu certo porque minha mãe, porque meu pai era muito rígido, porque minha mãe não me ensinou tal coisa, porque eu não recebi aquilo que eu achava que eu merecia e precisava na infância. E vai seguindo vida fora com uma postura de vitimização e não de autorresponsabilidade que a vida vai nos solicitando todos os dias. Vai carregando mágoas e não progride nesse relacionar-se. A humanidade, nos seus primórdios, se comportava mais ou menos dessa forma. Então, na questão número 5 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta e os espíritos respondem que esse sentimento inato de que existe realmente um Deus, um Pai Criador de tudo, ele já vem em cada um de nós. Então não é algo construído pela educação, é algo que lá dentro nós já carregamos, essa sentinela, essa percepção de que Deus, alguém, um ser que nos sustenta e nos criou. Só que no primórdio da humanidade nós estabelecemos uma relação como uma criança que se relaciona com seu pai. Então passamos a criar aquela imagem de um Deus que castiga, que pune, que não sabe perdoar, um Deus que me julga. E até hoje, muitos de nós se relacionam dessa forma com a imagem de Deus. Quantas pessoas nesse momento em que nós estamos vivendo de pandemia não se perguntou por que Deus está nos castigando? Deus está nos punindo pela nossa incompreensão, pelo nosso desamor. Deus quer que a gente sofra. Deus quer assim. Ou muitos de nós espíritas, ao deturparmos a imagem, a leitura real da lei de causa e efeito, e vamos perpetuando a imagem de Moisés e a lei do olho por olho e dente por dente. Então, essa imagem de Deus vai sendo carregada muitas vezes vidas e vidas afora. Nós estamos recebendo realmente um convite para tentar amadurecer essa imagem que nós carregamos de Deus e nos relacionar com Ele de uma forma diferente. É chegado o momento desse convite, desse amadurecimento psicológico. Isso se faz necessário em nós. E para piorar a situação, se eu carrego essa imagem, como eu vou querer me relacionar com um ser que me condena, que me mata, que me julga, que não me escuta, que não sabe das minhas necessidades, que é onipotente apenas nesse poder de certo e errado, serve e não serve? Eu recentemente tive uma conversa com um familiar que está passando por uma situação de câncer. E na nossa conversa, a pessoa me perguntava: que Deus é esse que traz essa doença, que deixa essas coisas acontecerem todos os dias? E eu lembro que conversando com ela, eu falei de uma história que eu gosto muito de Santo Agostinho, em que ele andava pela praia e ele vinha se questionando sobre esses desígnios de Deus, a existência dele, como as suas leis são aplicadas. E eu não sei se numa praia realmente ou durante um sonho, mas conta-se que Santo Agostinho ia caminhando pela praia envolto das suas reflexões, quando ele vê uma criança inocentemente
cavou um buraco na areia, ia lá no mar, enchia o seu baldinho. Em algumas histórias da internet, algumas histórias de livros, conta que ela estava também com uma concha, mas enfim, vamos pensar que ela estava com o baldinho dela. E ela ia até o mar, enchia o baldinho e derramava dentro do buraco. E voltava para o mar e despejava a água dentro do buraco. Santo Agostinho, curioso com aquela situação, se aproxima da criança e pergunta: o que você está fazendo? E a criança responde: eu estou colocando o mar dentro desse buraco. Eu estou enchendo o meu buraco com todo o mar aqui dentro. E Santo Agostinho olha para a criança e diz: você não vê que isso é impossível? E a criança, que se transforma naquele momento como um anjo de Deus, como um enviado, olha para Santo Agostinho e diz: e se tu sabes que é impossível colocar um mar dentro desse buraco, como você quer compreender Deus colocando toda a sua magnitude dentro da sua cabeça, dentro de algo tão limitado? Colocar o ilimitado no limitado, o infinito no pequeno e material da tua mente. Como queres compreender a tua magnitude sendo tu tão pequeno, sendo tu ainda tão limitado? E continuando a conversa com essa pessoa da minha família, ela, ao escutar a história, ela respondeu: história interessante, faz sentido, mas continua sem me responder sobre Deus e o que realmente Ele quer. E aí eu pensei numa situação que acontece muito comumente conosco, pais. Eu tenho 2 crianças, então quando muitas vezes nós como pais pegamos e levamos os nossos filhos para tomar uma vacina, ou quando nós levamos a um hospital para tomar uma medicação venosa, e a criança esperneia, a criança grita e questiona: por que você está fazendo isso comigo? Eu não quero. Mas o pai e a mãe continuam mantendo a sua postura calma, serena, e permite que aquela vacina seja aplicada no seu filho. Não porque ele quer mal, mas muito pelo contrário. Porque a dor daquela picada não significa nada em relação à proteção que a vacina vai poder nos conferir, vai dar àquela criança no transcorrer da sua vida. A criança não compreende isso. Ela olha para aquele momento e pensa que é o momento do seu maior sofrimento. Mas o pai e a mãe estão conscientes do que está fazendo. Assim é Deus e a relação conosco, que também somos crianças espirituais e muitas vezes nos questionamos: por que isso está acontecendo? Para que isso está acontecendo? O que eu tenho que entender? Por que eu não recebo as respostas às minhas indagações, às minhas necessidades? Porque Deus me esqueceu e é o momento em que Ele mais está ao nosso lado. Muitas das vezes, tão sutil que nós não conseguimos compreender. E talvez o convite do nosso encontro de hoje seja esse, para que a gente passe a se relacionar com Deus menos com a nossa cabeça, menos com a nossa mente, mas mais com o nosso coração, com o nosso sentimento. Uma outra coisa difícil dentro dessa ideia de Deus é como que eu posso amar, como que eu posso me relacionar com algo ou com alguém que eu não vejo, que eu não ouço, que eu não sinto. Entretanto, Kardec, na Gênese, ele fala da inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, e nos fala do fluido cósmico universal. Então ele fala que nós todos estamos mergulhados em Deus. Não há separação entre nós e Deus. Kardec fala que nós estamos mergulhados num hálito divino. E todas as vezes que eu leio essa passagem da Gênese ou eu penso sobre o assunto, eu não deixo de me lembrar de uma história que circula na internet. É uma história muito legal que chama Isso é Água. E a história ela conta que 2 peixinhos
estavam nadando num rio e um se vira para o outro em uma determinada manhã e diz: "Bom dia, meu amigo, como está a água?" E o peixinho do lado responde: "Água? O que é água?" Ele estava totalmente alheio a uma realidade que o sustenta, que é vital para ele. E quantos de nós vivemos como esses peixes no aquário, mergulhados num fluido divino, mas totalmente ignorante da presença de Deus, o tempo todo nos mantendo vivos, nos sustentando. Hoje, com a internet, com o Zap, com mídia, com rede social, que tudo acontece instantaneamente, em que tomamos conhecimento do que está acontecendo no outro lado do mundo, será que Deus, ele precisa de um Zap ou de uma rede social para nos conhecer ou nos acessar? Então, esse convite do amadurecimento dessa imagem, desse relacionamento com Deus, é o que se faz tão necessário no momento atual. E quando a gente fala em relacionamento, a gente está falando de uma via de mão dupla. Então, é o que eu ofereço para Deus e o que Deus oferece e faz por mim todos os dias. Como Deus é amor e o seu amor é infinito, uma das maiores provas desse relacionamento e dessa confiança que Deus tem em nós, Ele nos dá o livre-arbítrio. Ele nos dá a possibilidade de escolhermos, inclusive de escolhermos não querer nos relacionar com Ele. Ele compreende, Ele sabe que tudo é temporário, que esse é o nosso momento. Ele aceita e nos aguarda. E muitas vezes nós nos impacientamos e pensamos que Deus vai estar impaciente conosco, intolerante conosco e com as nossas limitações. Mas a intolerância e a impaciência, ela é um traço ainda nosso. É algo que também mudará. Só Deus é. Só Deus permanece. Nós estamos em construção. E muito do que carregamos em nós é puramente transitório. Como uma ponte para chegar em outro nível. Como um degrau para chegar em outro lugar. E aí quando a gente fala do amor de Deus por nós, eu não deixo de me lembrar da parábola do filho pródigo, em que aquele filho mais novo, imaturo, chega para o seu pai e pede: "Dá-me a minha herança, eu quero viver, eu quero sair pelo mundo." E o pai permite, deixa que ele vá, mas mantém os seus olhos na estrada, aguardando a volta do filho. E quando finalmente esse filho percebe que é preciso, que é a hora de retornar à casa do pai, e chega aos portões, ele não espera o Senhor, Deus, o Pai, ele não espera que o filho chegue até ele. Ele se lança pela estrada, ele vai rapidamente ao encontro do filho, e algumas traduções dizem que ele oscula o filho com beijos. Ele o abraça fortemente, ele se alegra com essa volta. Muitas vezes nós retornamos à casa do Pai, cabisbaixos, angustiados, envergonhados com aquilo que ainda carregamos em nós. Mas esse Pai, ele nos restitui a nossa posição de filho de Deus, de herdeiros, herdeiros do amor, herdeiros da felicidade. Entretanto, Deus também compreende desde o primórdio que nós necessitamos, para manter esse relacionamento com Ele, de algo mais material, de algo mais palpável. Então Deus nos envia seu Filho, nos envia Jesus, que se fez carne e viveu entre nós. E Jesus nos apresenta a lei do amor. Em um determinado momento, quando o fariseu ele procura Jesus para tentá-lo e pergunta: "Mestre, qual é o maior mandamento?" E Jesus responde: "Amar a Deus
com todo o seu amor, com todo o seu coração e a sua alma. E amar ao próximo como a si mesmo, sendo este segundo mandamento equivalente ao primeiro. Então Jesus nos abre aquela possibilidade de, se precisas de algo material, eu estou aqui, eu vim até vós. E mais, se precisa se relacionar com Deus na lei do amor, equivale a amar o próximo, se relaciona com o próximo. Quando eu falo de relacionar-se com Deus, eu também estou falando como anda o meu relacionamento com o mundo e com as pessoas. Esse momento em que nós estamos vivendo, essa pergunta é tão pertinente, porque todas as vezes que nós nos relacionamos com os outros, nós também estamos nos relacionando com o Deus que habita no outro, que habita em mim, que está na minha frente, que está atrás, acima, abaixo, ao meu redor. Então, nesse momento de pandemia, como é que eu estou me relacionando com as pessoas? Como é que eu estou me relacionando com o mundo? Eu escutei já de alguns companheiros de jornada, de alguns companheiros espíritas, nossa, mas nesse momento eu tenho que ficar em casa, eu tive que parar o meu trabalho no atendimento fraterno, eu tive que parar o contato com as pessoas, como eu posso ajudar? Sendo que nós espíritas, nós sabemos que o pensamento, ele não tem limite. E dentro das nossas casas, nós somos convocados a vibrar de uma forma diferente, relacionando-se com aqueles que estão mais próximos, com os nossos familiares, os escutando, se fazendo escutar quando necessário, aprendendo a arte de conviver todos os dias, em que nenhum de nós sairá dessa encarnação catedrático em relacionamento, porque é o que há de mais difícil e é o que há de mais sublime, uma escada que realmente nos leva a Deus. E nesse momento, quando se pergunta, mas o que eu posso fazer? Aquela hora em que eu ia até o centro, que eu escutava o outro, que eu realizava o meu trabalho, eu agora estou isolada. É uma possibilidade de treinar, de perceber o quanto que todas as vezes que eu faço uma meditação em favor do outro, em favor do mundo, quando eu entro em oração e oro por aqueles que eu amo, por aqueles que eu não consigo conviver, que eu oro por aquele irmão que está do outro lado do mundo, mas passando a mesma coisa que eu. Quando eu oro, vibrando pela harmonização e pelo amor e pelo equilíbrio do mundo, eu já estou me relacionando, eu já estou trabalhando. E também, nessa fase, quantos trabalhos voluntários estão se desenvolvendo? Quantos de nós tivemos que nos dispor a outro tipo de trabalho voluntário? Nunca existiu tantas palestras e tantas pessoas acessando e tanto material que a gente pode acolher se faz sentido, deixar ir se não faz sentido para nós. Nós estamos exercitando o tempo todo esse poder de escolha, comigo e com o outro. E falando sobre relacionamento com os outros, relacionamento com Deus, então, quando Jesus diz amar ao próximo como a ti mesmo, como eu estou me relacionando comigo mesmo? Como eu estou me acolhendo? Como eu estou me amparando? Porque também, quando eu estou cuidando de mim e me relacionando comigo, eu estou me relacionando com Deus, através do divino que habita em mim. Em todo momento, esse relacionamento ele acontece. Como é que eu estou com os meus pensamentos para comigo mesmo? Como é que anda a minha narrativa interna? O que eu tenho dito para mim? Acontece algumas vezes de a gente ser tão duro conosco mesmo que aquilo que eu falo para mim, eu seria incapaz
capaz de falar para um amigo, de falar para o outro. Então, como eu ando? O que eu ando dizendo para mim mesmo? Que eu não presto? Que eu não dou conta? Que eu não queria estar sentindo isso? Que eu me nego, que eu me recuso aos meus processos de ansiedade? Ou eu estou dizendo, eu te entendo, eu vou ficar aqui, eu comigo mesmo, conversar com o espelho, dizer, eu acredito em você, eu sei que você vai dar conta de superar. Como é que andam os seus sentimentos? Quais são os sentimentos mais frequentes? Quais são as emoções que surgem? O que é que elas querem me dizer? Quais são as suas necessidades agora? Necessidade de paz? Necessidade de reconhecimento, de autoaceitação? Necessidade de harmonia? Eu preciso de descanso? Eu preciso de apoio? E quando eu estou me relacionando comigo mesmo, eu consigo, inclusive, enxergar quando eu estou precisando desse apoio. Quando eu preciso lançar mão de um profissional da saúde, quando eu preciso lançar mão de um psicólogo que possa me auxiliar no meu autodescobrimento, quando eu preciso de um desabafo com um amigo, quando uma palestra vai me ser útil. Não, agora eu preciso descansar. Isso é respeito. Eu me olho, eu me aceito, eu me acolho e eu consigo me amar. Quando eu consigo desenvolver esse amor comigo mesmo, aí sim, eu consigo oferecer para o outro, porque é muito fácil. É uma amiga que gosta de falar sobre isso. É muito fácil quando alguém te pede dinheiro e você responde, olha, eu não tenho como te dar porque eu não tenho. Ou você diz, ok, essa quantia eu posso te emprestar ou eu posso te doar e oferece para o outro. Mas quando essa conta é com amor, a gente esquece de fazer. Porque quando alguém pede algo de amor, eu só posso oferecer o amor que eu tenho. Porque o amor que eu tenho é o amor que eu dou. Fala Hamed no livro Renovando Atitudes. Qual é o amor que você tem cultuado, que você tem cultivado com você mesmo? Joana de Ângeles fala que nós caminhamos para a individuação. Então saímos do instinto, saímos dos impulsos e a nossa jornada vai nos levar ao encontro com o divino que habita em mim. Ela enfatiza que a jornada, que o trabalho mais difícil e mais desafiador da humanidade é o autodescobrimento. Quantas vezes a gente se diz assim, não, isso eu não faço. Não, se fosse comigo seria diferente. E quando a gente está passando pela situação, a gente percebe que faria igual ou até muito mais, muito pior do que aquele que eu estou condenando, do aquele que eu estou julgando naquela hora. Porque realmente a gente não sabe o que carrega dentro de nós. Quantas estradas nós já percorremos para chegar até aqui. Por misericórdia divina, Ele nos dá o esquecimento temporário. Mas nós trazemos sinais dentro da consciência do trabalho que nós temos que realizar. Cada um no seu canto. Então, no silêncio da nossa alma, Deus fala conosco. É preciso silenciar o tumulto lá fora. É preciso silenciar o tumulto aqui dentro para realmente escutar Deus falando conosco dentro do nosso coração. O que Ele nos pede é, meu filho, se conheça e se aceite, e aí sim se transforme e aprenda a se amar. E atue onde eu te coloquei. Atue onde Deus te colocou. Esse é o trabalho de cada uma das nossas vidas. Às vezes não é muito grande. Deus distribuiu a tarefa de trazer o reino de Deus no mundo um pouquinho para cada um, fazendo a nossa parte
nós vamos transformar o mundo. E aí eu me lembro de uma passagem do livro de Emmanuel, Fonte Viva, em que ele diz assim: somente a consciência edificada na fé, pelos deveres bem cumpridos às faces das leis eternas, consegue sustentar-se sobre o domínio próprio. E ele pede: fortalecemo-nos no Senhor e sigamos de alma erguida para frente na execução da tarefa que o Divino Mestre nos confiou. Então ele confia em nós. Ele nos deu uma parte para que sejamos colaboradores. E aí sim, aprendendo a se relacionar com paz e com amor conosco mesmo, com o próximo, eu consigo chegar até Deus. Eu consigo compreender qual é a tarefa, qual é o trabalho, qual é o propósito de Deus na minha vida, porque Ele tem um propósito para cada um de nós. E é na intimidade do nosso ser que a gente consegue realmente escutar. Eu trouxe para vocês, para a gente finalizar esse encontro de hoje, uma mensagem do livro Parnaso Além Túmulo, de Alta de Souza, e que ela diz assim: meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado, mas sei que às vezes chora consternado ao silêncio da força que interpelas. Volve ao teu templo interno abandonado, a mais alta de todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas hão de trazer-te alegre e deslumbrado. Ouve o teu coração em cada prece. Deus responde em ti mesmo e te esclarece, com a força eterna da consolação. Compreenderás a dor que te domina sob a linguagem pura e peregrina da voz de Deus em luz de redenção. Então, meus amigos, que nós possamos voltar a esse templo interno abandonado, a essa capela mais sagrada, que é o nosso próprio coração, que é a nossa própria alma, que é o nosso ser. E possamos desenvolver com puro amor esse caminho da reforma íntima, esse caminho do autodescobrimento. Começar a enxergar a mim mesmo e a Deus como um só. E realmente a se relacionar com Deus como Jesus nos ensinou, chamando Ele de Pai Nosso. Paizinho querido, Tu sabes o que eu preciso. Eu entrego a Ti e quero ser Teu colaborador na obra da minha própria vida e da vida daqueles a quem amamos e da vida daqueles que cruzam os nossos caminhos. Que a paz de Jesus esteja conosco e que possamos em outra oportunidade dar continuidade à nossa conversa. Fiquem com Deus. Caros irmãos, acabamos de ouvir a palestra da nossa irmã Amanda Caldas, a quem agradecemos a sua gentileza, o seu estudo, a sua dedicação nessa explanação dos ensinamentos de Jesus. E convida todos os irmãos nesse momento para, unidos, fecharmos nossos olhos em posição de grande respeito e concentração para fazer a nossa prece de encerramento. Jesus amado, em Teu nome iniciamos o trabalho dessa tarde, Senhor. Em Teu nome, rogamos a Deus, nosso Pai, bênção e proteção para todos os irmãos que tenham ouvido esta palavra ou que possam ouvir ainda esta apresentação. Irmãos que se encontram no leito de dor e sofrimento, em especial os irmãos vítimas da pandemia, seus familiares e os trabalhadores das unidades de saúde. Rogamos bênção para todos, Senhor Jesus. Rogamos bênção para a nossa irmã, que em breve possa estar novamente na casa de André Luiz, apresentando novos estudos, novas divulgações do Evangelho.
como em teu nome iniciamos esse trabalho, Senhor, em teu nome pedimos permissão para declarar encerrado, dizendo: "Se conosco, Jesus, agora e sempre, assim seja, graças a Deus." Obrigado. Olá, meus amigos do Centro Espírita André Luiz. Nesse momento de isolamento social pelo coronavírus, as doações diminuíram muito e o CEAL possui despesas fixas e precisa se manter funcionando. Temos os salários dos funcionários, as despesas de manutenção da casa, como água e luz, ou seja, as contas não param de chegar. Sem falar que temos também uma obra em andamento que não pode ficar parada para não perder todo o investimento já feito. Por isso, não deixem de fazer doações de qualquer valor. Pode ser via transferência bancária por meio das contas do Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Mais informações no nosso site www.cealdf.org.br. O CEAL conta com a sua contribuição.